Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast. Sim, voltamos, estamos de volta. Eu tô aqui com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e sim, galera, voltamos. Mais um episódio do Sofaverso. Não conseguimos voltar tão rápido, mas voltamos. Então, o que importa é a continuidade, né? Daqui a pouco melhora essa frequência, né, Everton? Com certeza. Mas assistimos algumas coisas, né? Vamos comentar aí coisas recentes que assistimos e que não só nós, né? Acho que a maioria das pessoas assistiram. Sim, tem coisas grandiosas que assistimos, né? Produções novas, produções que saíram há algum tempo nos cinemas, mas que chegaram agora há pouco ao serviço de streaming. Vamos falar de cinema, vamos falar de série E, especificamente uma série. Tem coisas que a gente ainda não vai falar nesse episódio, que a gente vai deixar para outros episódios engatilhados, para poder fazer um episódio com mais velocidade, uma frequência menor de tempo, né? Menos tempo para sair um novo episódio do Sofaverso, mas antes de pensar em outro episódio, vamos fazer esse episódio, né? Bem, então vamos começar? Vamos começar conversando, já que a gente tem apenas uma produção da TV, esse cast, né, que a gente trouxe hoje para discutir, vamos começar falando por ela, e também porque é uma produção que, na data que estamos gravando aqui, é uma que finalizou recentemente, né, que tá mais fresca na nossa memória, a temporada. Então vamos falar da terceira temporada de A Casa do Dragão, spin-off aí, né, série da HBO no universo de Crônicas de Gelo e Fogo. Já estamos na terceira temporada de A Casa do Dragão. Everton, me refresca a memória. Eu sei que gravamos a primeira temporada, a segunda eu não tenho tanta certeza. Também. Gravamos também? Também. Ótimo. Sim. Então, temporada que ficou muito marcada pelo Daemon ficando maluco no castelo, né? bem, Que não mudou muito nessa temporada. não mudou nada, né, só também. tem outro personagem. Mas enfim, o que a gente tem pra discutir é que eu lembro que a primeira temporada foi uma temporada muito bem recebida, né? O pessoal gostou muito da primeira temporada, é realmente uma temporada muito boa de A Casa do Dragão. A expectativa muito alta, né? Porque seria a primeira produção do universo de Game of Thrones, né? De Crônicas de Gelo e Fogo, fora da série principal, que reinou soberana há muito tempo na HBO e uma das principais, se não a principal série do mundo por muito tempo, né? E a primeira temporada foi bem recebida, só que a segunda já foi uma temporada que eu acho que as críticas foram muito mais negativas do que positivas. Particularmente nós aqui, eu lembro que não gostamos dessa temporada. É uma temporada que tem muitos baixos, assim. Ela deixa muito a desejar em relação à primeira temporada. E finalmente chegamos à terceira, né? Que seria meio que um desempate, né? Falar assim, pô, será que essa série ainda vale a pena? Será que não vale? E aí, Everton, o que você achou de a terceira temporada de A Casa do Dragão? Eu achei que ela melhorou. A terceira temporada eu achei melhor que a segunda. Eu acho que o que tem de ruim da segunda e das outras temporadas continua na terceira, mas o que era pra ser bom é muito bem feito, tá ligado? No caso, a questão das batalhas, assim, eu achei os capítulos de batalhas muito bem feitos, muito legais. Eu achei que ele melhorou um pouco, na verdade pra mim melhorou bastante a questão que eu me sentia, que me dava muito incômodo da Casa do Dragão, que é a questão de que parecia que era só aqueles personagens assim, naquela panelinha e aquilo que ia acontecendo, sabe? Nessa temporada parece que expandiu bastante, sabe? Sim. Apesar que também o fato de expandir, você fica querendo saber de outras coisas, sabe? De outras batalhas que são, no final, acabam sendo, tipo, trechos de 2 minutos no episódio, uma batalha que teoricamente seria grandiosa, sabe? Sim. Eu, assim, em termos gerais, eu gostei da temporada. Achei uma temporada muito boa, aliás. Achei ela muito melhor que a segunda temporada, assim, incomparável, mesmo que ela tenha alguns problemas ainda. Mas eu acho que são muito mais problemas relacionados ao caminho que os personagens trilham, né? Como esses personagens são construídos, que de fato da narrativa. Então eu acho que a narrativa mesmo, como expansão da batalha, expansão do confronto ali entre os verdes e os pretos, eu acho muito interessante, assim. Acho que eles fizeram isso de uma maneira muito interessante. Essa terceira temporada, pra quem conhece já a história, porque, Casa do Dragão é uma série que a gente assiste e pra muitas pessoas que acompanham o universo dos livros, tipo, já sabe o que vai acontecer, né? A expectativa é saber como aquilo será refletido na tela, né?
Quais são as adaptações que serão feitas. E isso é interessante. Por exemplo, a gente teve a Batalha da Goela, que foi logo no começo da temporada, que foi, muito foda a reprodução da batalha. Os 2 primeiros episódios, eles pra mim refletiram muito uma coisa que eu vi muita gente conversando, né? Que a segunda temporada, ela parecia ter sido programada pra ter 10 episódios, tá ligado? Uhum. Porque o primeiro capítulo, ele é o clássico capítulo 9 das temporadas de Game of Thrones, né? Ah, é verdade. Que é tipo batalhas épicas e tal, e tem uma baita batalha. E o segundo capítulo, que no caso seria o último capítulo, é meio que um cliffhanger, né? É verdade. Só que só que é só no segundo capítulo da temporada, sabe? É verdade. E essa temporada, ela traz alguns acontecimentos que a gente ficou na expectativa de saber como ia acontecer, né? Pra quem não conhecia a história dos livros, ou quem já tinha ouvido falar. Porque é difícil, né? Às vezes vai começar a temporada, a gente já é bombardeado com nessa temporada vai acontecer isso, essa batalha, vai acontecer tal coisa. Então você já meio que cria expectativa. O que acontece em bastidores, pelo que eu li e o que foi divulgado, o George Martin, que é o criador, o autor dos livros, ele meio que se afastou da temporada, né? Se afastou da produção criativa e dos acontecimentos. A partir da segunda ele já não tá mais tão participativo, nessa terceira parece que tá bem afastado. Ele teve discordâncias com o Ryan Condal, que é o showrunner da série. E se você vê os pós ali episódios, né, que é aquela coisa que a HBO faz muito bem, dos bastidores, os atores falando sobre a série, e principalmente dos produtores contando o que eles têm intenção de fazer, né, os showrunners, dá pra ver como eles adaptaram muita coisa do que é contado nos livros, mesmo porque tem que funcionar para uma narrativa de TV totalmente diferente. Não é nem que é só um livro, né? O livro que ele se baseia é um livro só de passagens rápidas, sabe? Não tem nem construção de personagem. Então você tem que construir a narrativa. Então precisa de uma adaptação mesmo para funcionar na série. E as adaptações que eles fazem aqui, sendo eu uma pessoa que leu o livro, eu acho que são adaptações muito boas, assim, funcionais para um produto de televisão, para você criar um personagem interessante, para você criar uma história em volta daqueles personagens. E eu acho que essa temporada, ela tem muito do que fez a fama de Game of Thrones e pode fazer de House of the Dragon, né? O que se espera, que são as batalhas. Aqui tem os dragões, aqui tem muita reviravolta, tem traições, tem mortes. O jogo tem um jogo político, né? Muito afiado, tem os personagens mudando muito quem eles são, né? Então você tem a construção dos principais. Vamos pegar a Rhaenyra, por exemplo. A Rhaenyra é uma personagem que muda muito durante a temporada, porque ela consegue chegar ao poder, então isso já vai mudar ela. Muito pelas consequências das coisas que aconteceram, né? A perda dos filhos, todos os traumas. Aí ela chega num momento de poder e, cara, é o que ela tenta consolidar, né? E tem outros personagens que vão perdendo a relevância totalmente, né? Por exemplo, a Alicent. A Alicent é uma personagem que é muito importante nas 12 primeiras temporadas nessa politicagem, e agora é uma temporada que ela é basicamente jogada pra escanteio, é uma refém dentro da própria casa. O próprio Criston Cole. Nossa, o Criston Cole dá pena dele nessa temporada. Quer dizer, pena não dá porque ele é um filho da puta, mas assim... Mas ele é até a morte dele, ele é tratada desse jeito, né? Meio que esquecível, né? Ele não morreu de uma maneira honrosa, o que ele esperava, né? Não, totalmente. E é meio que, ele morre no início de um episódio, sabe? Tipo, não tem nenhuma preparação muito digna pra que isso acontecesse. É uma coisa muito grandiosa, que mostra também do que é o vazio que esse personagem é, né? Tipo assim, é um cavaleiro sem honra nenhuma, um cavaleiro que fez tudo que fez ali nas outras temporadas, que a gente aprendeu a odiar, né? E é um dos personagens odiáveis. Mas a gente tem outros personagens que são construídos como... Pra mim, meio que todos são odiáveis. Todos são odiáveis. Eu digo assim, que os personagens que são bons, que você se importa... Não tem muitos personagens que você se importa. Tem alguns personagens que são mais relevantes. Eu acho que essa temporada ela faz uma coisa interessante, porque os personagens eles ficam um pouquinho mais interessantes, assim, porque eles têm essas mudanças. Então, o Daemon, por exemplo, que é um personagem também que não... o personagem odioso, mas é um personagem extremamente carismático, e tudo que ele passa com aquela problemática dos cavaleiros da guarda, né, dos mantos dourados ali, você fica tipo, caramba, cara, ele tá se ferrando mesmo, né? Ele tá tentando, mas ele tá se ferrando. A própria Roubovelha também, né? Toda a questão com a filha dele, da Rhaena, né? Todas as questões com a filha dele que tem essa questão
que também é uma adaptação do livro, né? Que não é assim no livro, né? Eu acho que é interessante também, eu acho que funciona. E, por exemplo, uma adição que eu acho que essa temporada faz muito interessante é o Ormond Hightower. Puta, é um personagem muito interessante, porque é um personagem, exatamente quando eu penso em Game of Thrones, eu penso nele, assim, é uma coisa que é totalmente cinza, é um cara odioso, é um cara totalmente ali aristocrata, né, vamos dizer assim, aquele cara que é um comandante militar, mas também cheio de pormenores, cheio de frescurinha, cheio de coisas, e a relação que ele tem com o Daeron Targaryen, que finalmente aparece com relevância nessa temporada, né, um dos filhos da Alicent. Cara, eu acho um personagem muito interessante, um personagem que a gente começa também, é um personagem bem construído pra ser odiado, assim, mas é interessante que o ator fala muito que ele construiu pra ele ser ele tentou fazer o máximo que ele fosse esse personagem cinza, né, que você não gostasse, visse que ele faz essas coisas que ele faz ruins, né? Mas também ele tem algumas coisas que podem ser consideradas positivas. Sim, cara. Eu acho que ele é o destaque de personagem, assim, né? Da construção. Se você quer construir meio que um vilão pra temporada, seria ele, né? Não que tenha heróis ou vilões, sabe? Mas ele seria meio que essa figura, né? E eu acho que, tipo, eu acho que a temporada ela trabalha bem todos os pontos que são necessários. O único ponto que eu acho ruim, por exemplo, até o ponto do Aegon, eu acho legal também. Eu acho legal. Construído. Eu acho muito muito legal dele, o arco do Aegon. Sim, eu acho interessante. O único ruim pra mim ainda é a parte do Aemond lá em Harrenhal, porque aquele lugar é o cemitério dos atores do House of Dragons, tá ligado? Então, não dá pra entender muito bem qual que é a proposta daquilo, né? Tipo assim, basicamente é uma repetição de arco, só que isso muda o personagem. Repetição de arco do Daemon da temporada anterior, você coloca o Whey. Né? Porque assim, pra quem lê os livros, sabe que tem um confronto grande entre esses dois, né? E os dois passam pela mesma coisa, sabe? Então, tem que entender como fazer, porque eu acho que foi feito de novo de uma maneira um pouco maçante, sabe? Um pouco, tipo assim, sim, arrastada, não sei. É aquele tipo de cena que quando vai pra aquele arco, aquele núcleo, você fala assim, ai, puta que merda, é chato, né? Não, mano. Eu não prestei atenção em nada, velho. E realmente não tem nada que seja assim muito acrescido de informação pro que tá acontecendo, sabe? Tipo, não faz diferença, ele ficou realmente isolado, geral, ele ficou realmente perdido, ele ficou realmente numa situação que nada acontece. Então, eu acho que mais uma vez o ponto negativo é esse núcleo de Harrenhal e é outro personagem fazendo a mesma coisa que já aconteceu na temporada anterior. A sorte que a temporada anterior ela foi construída com mais núcleos desinteressantes, mais situações que os personagens estavam que não eram interessantes. Agora não, agora a gente tem esse pequeno problema desse núcleo que eu acho que não é interessante, mas os outros são muito interessantes, né? Tá acontecendo muita coisa, você tem os personagens melhores desenvolvidos, você tem as novidades acontecendo. Eu acho muito legal o quanto a série tem grandes momentos assim durante toda a temporada, né? Você tem uma batalha gigante no começo, depois você tem a Rhaenyra chegando ao poder, depois você tem as articulações políticas, depois você tem outra batalha no final, você tem uma série de movimentações acontecendo a temporada inteira. A batalha final, o último episódio, ele é muito bom, cara. Eu achei, principalmente a parte final da batalha, ele é muito bom. E fazia tempo que não tinha isso, né, considerando o universo do Game of Thrones. Nossa, né? Batalha é muito legal. Eu achei muito bem feito, sabe? E é legal ver essas batalhas com os dragões, né? Que a gente viu as batalhas em Game of Thrones e agora a gente tem uma batalha com os dragões sendo pensados como instrumento de batalha de fato, né? Exatamente, cara. E tem o Tommy Flanagan. Quando ele apareceu, eu falei, cara, você já fala assim, pô, o Chibs, cara. É muito legal ele tá ali. Tá ligado? Tipo, não, eu já caiu na minha graça. Você já torce pra ele, né? Mas é legal, o personagem dele funciona, o Roderick Dustin lá, o outro, o Oscar Tully lá, que é o moleque também, ele funciona pra caramba, como essa força de vanguarda, tá ligado? Do Daemon também. Eles são personagens que funcionam, quando eles aparecem, fazem o papel deles, sabe? Eu acho que funciona a temporada nesse sentido, né? E eu acho que agora, e é legal... Eu achei bom o contexto pra próxima temporada já, né? Que é toda a questão do próprio Aegon estar ativo, né? E da Rhaenyra do qual vai ser o resultado lá em Porto Real, né? Porque assim, uma coisa que me pega um pouco... e sempre me pegou isso do Game of Thrones, tá ligado? É que os plebeus assim, tá ligado? É porque
ela falando assim, como se mano, os É. caras não estão nem aí, tá ligado? Porque pra eles não muda nada quem tá Sim. lá, né? Então pra eles... É muito engraçado, porque tipo, pra mim passa muito isso, sabe? Os caras tão lá olhando assim, mano, que... Pô, estão aí, cara, brigando aí, mas, pô, pra mim não muda nada, eu vou passar fome Pô, no é jeito, né? exatamente isso a sensação que você tem, né? Que, tipo, não interessa quem tá no poder, né? Quando você vê... Quando você lê o livro, principalmente Fogo e Sangue, ele passa por muitos reinados e você vê algumas alterações ali de formas de governar, né? Então você tem, sim, reis que são melhores ou piores, ou que fazem mais ou menos pra população ali, né? Mas ali no A Casa do Dragão, naquele momento, e pros dois que estão se degladiando, pra eles tanto faz. Tipo, eles estão fodidos do mesmo jeito. E ali tá muito característico. Mas eu gosto, cara, eu gosto do que a temporada fez, do que ela deixa pra uma nova temporada. Lembrando que aí, acho, porque agora minha memória pode me enganar, mas a ideia são 5 temporadas, então a gente já passou da metade da história. Tem uns pontos muito, muito grandes ainda pra acontecer, do que acontece nesses personagens, mas eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Tô curioso pra ver o que vai acontecer, porque algumas resoluções dessa temporada me interessaram muito. Eu acho que você tem um terreno muito bom, assim, pra novas temporadas. Ainda tem muitas batalhas, tem umas coisas bem grandiosas ainda pra acontecer. Então tô curioso pra ver como que vai ser. E assim, uma coisa que eu não falei, mas os atores, eles são muito bons do Casa do Dragão. Pra mim, eles entregam muito, assim, os principais, assim, principalmente os principais que mais aparecem. Interação, o que eles têm que entregar, eu acho que eles são bons. Sim. Bem, vamos falar de cinema? Vamos agora pro cinema? Vamos falar primeiro de uns filmes que saíram há algum tempo, mas que agora finalmente chegaram ao streaming. Então, pra muita gente tá sendo novidade, pra muita gente tá sendo a primeira vez que está assistindo. Vamos começar falando de um filme que sempre acaba entrando no nosso radar, né? Porque aqui gostamos e não gostamos ao mesmo tempo de adaptações de videogame. Vamos falar primeiro do novo Mortal Kombat 2. Cara, primeiro, existir esse filme já é uma coisa muito curiosa, né? Porque o primeiro filme não foi bem de bilheteria, foi uma porcaria, foi muito mal de crítica, é um filme muito ruim. Já comentamos aqui em um episódio muito antigo de adaptações de Mortal Kombat para as telas, né? Tanto em séries, animações e filmes. Mas chegou, Mortal Kombat 2 chegou aos cinemas e também agora há pouco tempo entrou no streaming. Direção do Simon McQuaid, que é o mesmo diretor do primeiro filme, e o roteiro do Jeremy Slater, que também é o roteirista do primeiro filme. Então a galera ainda se manteve depois de ter feito aquele filme. É impressionante. Impressionante, né? Porque assim, ele é horrível o filme ainda. Também eu não gostei, eu não achei bom filme. Mas ele é 1000 vezes melhor que o primeiro. E eu acho que muito pesa também pelo protagonismo, né, cara? Acho que você pegar um ator famoso como o Carl Urban e, tipo, trazer o Johnny Cage, eu acho que pega, sabe? Apesar que no filme ele não é tão protagonista, né? Dividido, né? Porque o Johnny Cage não é um protagonista em Mortal Kombat, né? Tipo assim... Então. O protagonista do filme, se você levar assim, o pé da letra, Sim, eu acho que seria a por Kitana, construção tá de ligado? história, como ela se desenrola, assim. Johnny Cage é o estranho que tá entrando naquele universo e tá acendendo os nossos olhos daquele momento, né? Sim, tanto que tem até uma parte que ele meio que some no filme, tá ligado? Mas é um filme que teve um orçamento de 80 milhões de dólares e faturou cerca de 129 milhões de dólares. Então ele se pagou ali e fez algum dinheirinho. Não foi um sucesso muito grande de lucro. Mas foi um filme que eu lembro que quando ele saiu, as críticas foram muito positivas. E pode ser, primeiro, um termo de comparação ao primeiro. Exatamente. Que eu acho que é o principal ponto. Só que eu lembro que quando eu vi o trailer, eu não tinha achado o trailer desse filme ridículo, tá? Eu não tinha achado ele muito ruim. Eu lembro que a gente ficava até brincando entre a gente, né? Que qual era o trailer que tava mais bizarro. Todo mundo achava o do Street Fighter muito mais interessante que o do Mortal Kombat. Eu sempre achei o contrário. Eu sempre achei o do Mortal Kombat mais legal. O Street Fighter eu acho que vai ser horrível. Mas... eu só não acho que vai ser horrível como será horrível, porque saiu aquela cena do Blanca, do Jason Momoa de Blanca, e, cara, é uma coisa pavorosa, assim, não sei. É muito bizarro, eu não sei se não tá terminado ainda, sei lá, mas tá muito estranho. Mas vamos voltar pro Mortal Kombat, né? Então, isso que eu gosto do filme, tá? Eu acho um filme ruim, mas ele é bom. Eu acho um filme assim, cara, que ele se baseia muito no protagonismo mesmo. Do protagonismo, eu digo, do ator, né? Do carisma do Carl Urban, que é um ator muito bom, né? Na comédia, na ação ali e tal. É um papel que, se você pensar, é um papel que não tem muito a ver com ele, né? Porque é um papel de um artista marcial, cara. Você não pensa no Carl Urban como um artista marcial, né? Você pensa ele como
um cara do tiro, da bala, um policial, um agente, sei lá. Mas um artista marcial não. Tanto que ele falou em muitas entrevistas que ele sofreu muito pra fazer esse papel, né? Porque teve que treinar fisicamente e tal. Mas eu acho que o resultado é interessante, assim, do que ele conseguiu fazer pro personagem. Porque o carisma, o Johnny Cage é um personagem engraçado, carismático e tal, cheio de piadinha toda hora. Eu acho que é legal. Tipo, é um ator bom pra fazer isso. E funciona. Eu acho legal, assim, eles colocaram os poderzinhos do jogo lá. Eu achei que funcionou, achei visualmente que ficou legal na hora das batalhas. Isso aí eles chutam o balde, né? Tipo, foda-se. Sim. Poderzinho, vai ter poderzinho, vai ser os mesmos golpes do videogame, tá ligado? Eles colocam mesmo. E, cara, eu achei legal isso. É muito sanguinolento, mas é o sanguinolento já passando do ponto, tá ligado? É assim, ele é muito violento, mas ao mesmo tempo é o gore já meio tosco. Caricato, né? Caricato, ele tem muita cena que vai pra esse lado mesmo. E do filme inteiro, tem uma cena que eu realmente achei muito boa e eu achei muito bem feito, tá ligado? Durante o filme. E por incrível que pareça, é a cena do Baraka, tá ligado? É muito legal essa cena, é engraçada, a luta é legal. Quando eles encontram o Baraka. É a melhor cena do filme, tá ligado? Todo o contexto deles se encontrando e tal. O Baraka tudo foi legal funciona também. muito bem, tá ligado? Mas eu acho ele meio perdida no meio do filme, sabe? Aparece uma cena meio de começo, mas ela acontece meio, tipo, no final já do filme, indo pro Mas final, eu entendo sabe? O filme é meio mal montado, tá ligado? Pra mim. E isso eu também acho. Quando você falou, realmente, o filme é tipo... Sabe quando eles têm a ideia de falar assim, cara, esse primeiro filme foi uma merda, a gente tentou criar um novo universo, tentou criar um personagem novo, que eles não abandonaram, né, trouxeram pro filme aqui, o Perdido, mas eles mataram porque, tipo assim, aquilo que aconteceu não existe, aquele filme não serve pra nada. E eles fizeram uma coisa mais próxima do videogame mesmo, né, poderzinho e batalha e uma história muito simples, até fraquíssima, né, se a gente pensar em termos de roteiro, pra ter essa movimentação de batalha. E assim, quando eu falo que eu gostei do filme, não quer dizer que o filme... realmente, o filme não é nenhum primor, assim, o roteiro é uma merda. É um filme basiquíssimo. Mas assim, o que dá pra fazer... Eu vou ter uma opinião polêmica. Eu acho que não dá pra fazer um filme bom de Mortal Kombat, sabe? Tipo, eu acho que não dá pra fazer muita coisa melhor que isso. Com o que o Mortal Kombat tem de essência pra oferecer. É um jogo de luta, tá certo? É um jogo tem uma de luta, história maior, gigante e tal, mas porra, pra fazer um filme, eu acho que tentaram já, outras vezes não funciona. Talvez o caminho seja esse. Fazer um filme simples, com um roteiro porco, mas que tenha lutas eficientes, bons efeitos especiais, poderzinho. Acho, assim, boas caracterizações dos personagens, Bons efeitos especiais ainda é discutível, tá ligado? Caracterização eu acho legal, a maneira como eles usam os poderes é legal. Eu acho que... E assim, a gente tá falando também de uma adaptação de game, é mais uma adaptação de game, mais uma coisa que é difícil de fazer. Eu não sei o que a indústria tem, que ela não consegue fazer, mas ela insiste. E fizeram mais uma tentativa, né? Então eu acho que é uma tentativa que não vai pro limbo das grandes porcarias das adaptações de games, sabe? Eu acho que vai ser lembrada com um pouco de carinho quando você pensar no todo. Sim, provavelmente. Vamos continuar? Vamos pra outro filme que chegou recentemente no streaming, mas esse eu vou falar de um... Agora a gente vai falar de um filme que foi uma... É também uma adaptação, mas é uma adaptação de um livro, e esse sim foi uma recepção fantástica de crítica e de público. Vamos falar de Devoradores de Estrelas, filme que chegou no começo do ano, se eu não me engano ele estreou em janeiro, fevereiro, foi tipo no comecinho do ano, mas chegou agora recentemente, no mês passado, no Prime Video. Filme que ele teve um orçamento de 200 milhões de dólares, mas teve uma bilheteria de mais de 650 milhões de dólares. Ele sempre foi um sucesso, assim, que, sei lá, não tava nem no radar. Sabe aqueles sucessos que não estão no radar? Apesar do trailer ser muito interessante, ele é baseado num livro do Andy Weir, que é um autor que é aclamado, né? Não só com esse livro, tem aquele O Perdido em Marte também, é um livro dele, né? Que o Ridley Scott levou pra tela, parece vibe, muito, né? E esse filme aqui é dirigido pelo Phil Lord e o Christopher Miller. Esses caras, eles têm alguma coisa especial. Essa dupla, pra quem não pegou o nome de primeira, são os responsáveis por criar o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Então, são caras que se mostraram bons contadores de história, também são caras que trabalharam no filme do Lego e cara, são bons contadores de histórias, eles sabem fazer filmes, e eu tô vendo que eles são bons contadores de histórias populares, filmes blockbusters, filmes que tem ali a sua dose de aventura, de comédia, de amizade, de emoção.
e um drama. E aqui drama, tem uma né? junção perfeita com um ator que talvez seja o mais popular, um dos mais populares da atualidade, que é o Ryan Gosling, que é um cara que apostou muito no projeto, né? Que o filme é carregado nas costas dele, né? É literalmente, assim, sei lá, 60%, 70% do filme é exatamente. ele em tela só. E eu tenho uma coisa, até um meia-culpa pra fazer em relação ao Ryan Gosling, que eu já citei aqui nesse podcast tempos atrás, que eu achava que ele tinha a mesma cara em todos os filmes, assim, ele era um ator que fazia muito papel do melancólico apenas, sabe? Aquela cara. Só que eu acho que ele melhorou muito, assim, ao longo da Sim. carreira. Tipo, esse filme, eu acho ele incrível, ele tá muito bem nesse E ele filme. é um ator de comédia muito bom. E eu acho ele um bom ator de comédia, sabe? Eu acho que ele traz bem, sabe? O Everton falou que o Ryan Gosling, pra quem não assistiu, não acompanhou nada do filme, o Ryan Gosling é o ator principal, ele vive o Ryland Grace, que é um professor, e no começo do filme ele acorda numa nave espacial, ele não sabe como chegou ali e tal, começa a ver ali, e a história vai se passando, construindo esse flashback de como ele chegou ali e de como ele tem que se virar onde ele está. Então ele era um professor, a Terra tá tendo um problema com o Sol tá sendo devorado por uns astrofágicos, né, se eu não me engano é o nome do negócio, que tá devorando o Sol, então em 30 Sim. anos o Sol vai perder metade da sua capacidade e tal, e a Terra vai pro caralho. Basicamente é isso. Então ele tem essa missão de ir até uma outra estrela que tem uma solução para que isso não aconteça no nosso Sol. E lá, quando ele chega lá, ele encontra uma nave de outro ser que também está com o mesmo problema que ele. Então você tem essa interação entre os dois durante o filme. E outra personagem que aparece muito é a Eva, que é vivida pela Sandra Hüller, que você deve lembrar ali do Anatomia de uma Queda, que é um filmaço do caralho. Assistam, se vocês não assistiram, mas ela também é uma atriz que tá muito em ascensão também, né? Tipo, já tá há muito tempo no cinema europeu, né? E internacional, e agora tá começando a aparecer em muitas produções norte-americanas também, né? Porque é assim que Hollywood funciona, e ela é muito boa, né? Então, Everton, o que você achou desse filme? Cara, eu gostei bastante. Eu achei ele bem... a vibe do Perdido em Marte, sabe? Eu acho que é uma sensação de... é um filme gostosinho, assim, de assistir. Ele tem o drama, tem a tensão que é necessária, mas você sabe o que vai acontecer, vai ficar bem tudo no final, sabe? Eu acho que os personagens são carismáticos. Pô, o Ryan Gosling, pra mim, ele tá muito bem. O personagem carrega muito bem o filme nas costas. E também ele tem o coadjuvante principal, que é o Rock, né? Que é o ser alienígena que vai ser o companheiro dele na viagem. A relação dos dois é muito boa, tá ligado? É muito legal. Você fica tocado com eles. Você percebe quanto vai crescer a amizade deles. Cara, isso sempre funciona. É uma história pra mim que vai funcionar sempre, sabe? Eu só achei que ele é um pouquinho longo demais, cara. Eu acho sensacional. Eu adorei o filme, assim. Eu gosto muito do filme. Eu acho que, cara, longo demais. Eu tava lendo aqui, como curiosidade, que o primeiro corte dele tinha 3 horas e lá vai pedrada, tá? Os caras deram uma cortada absurda. Eu também acho que ele é um pouquinho longo demais. Mas, cara, eu acho que todos os adjetivos que eu falei dos dois, do Phil Lord e do Christopher Miller no começo, ele é o que tem no filme. Você tem um filme com uma produção muito grande, né? Você fala assim, cara, que filme bonito, né? No espaço, as naves, as imagens aéreas, né? Espaciais, as imagens espaciais que você tem. Cara, é um filme muito bonito, assim. Você vê um designer de produção, assim, muito, muito bonito, assim, efeitos especiais muito bonitos. Você tem ancorado um protagonista muito bom, uma dupla muito boa, né? Que é do Ryan Gosling com o Rock. Então você tem ali um alienígena bem fofinho, que ele é uma pedra, é uma coisa assim bem diferente, mas assim, a interação deles é construída de uma maneira muito bonita, muito verdadeira. E quando você chega no final torcendo para que os dois fiquem bem, os dois sobrevivam, os dois realizem os seus objetivos, e você fica triste quando a pedra morre, ou quando o Grace morre, ou parece que morreram, cara, é que o filme conseguiu entregar o que ele precisava, assim. Eu acho que é um filme muito emocionante, ele desperta um sentimento, assim, bom, sabe? Você termina o filme com o coração quente, e eu acho que por isso que essas produções acabam se destacando, cara, porque não são muitos filmes que conseguem acertar o tom pra fazer isso, sabe? Porque o filme, ele não é tão focado, por exemplo, na maneira científica que ele vai fazer pra resolver o problema, não. O filme ele é concentrado na relação dos dois, em como eles vão se juntar pra salvar os respectivos planetas deles, né? Ele é mais sobre a relação entre eles do que... Com certeza. E a nossa relação propriamente a solução, sabe? Tanto que ela é até meio simples, sabe? É tipo meio que ciência. Acontece ciência e resolve, tá ligado?
A explicação é simples, o que eu acho legal é o quanto eles vão tentando se comunicar ali, porque assim, as resoluções que eles fazem são muito simples, tipo assim, rapidamente o professor, o Grace, consegue criar um tradutor pra conseguir entender o que o Rock tá falando, e o Rock vice-versa. Você não fica se questionando, caralho, foi muito rápido, tipo, como é que ele conseguiu fazer isso? Tá, beleza, isso não é tão relevante, né? Mas eu acho que toda a ideia visual de como eles resolvem as coisas do lado alienígena, do lado do Grace, né, do lado humano, a relação com a Terra, né, a relação com o universo, eu acho que faz muito pensar na nossa relação com o universo, né? E toda essa questão que sempre está em voga, né, de como a gente cuida do planeta, como a gente cuida dele dentro de um contexto muito maior que a gente. Eu acho que ele é um filme bonito, assim, pra isso, pra nos fazer pensar e também pra se construir essa relação, porque o filme é emocionante, assim, o filme é realmente bem feito nesse ponto. Então eu gostei bastante do filme, assim, eu entendo, depois de ver, do porquê que ele foi tão bem recebido, fez tanto dinheiro, e eu fico muito mais curioso ainda pra ver o que esses dois vão fazer, né? Porque, cara, eles estão acertando projeto em projeto, estão fazendo bons filmes, já saíram da animação, foram pro live action, acertaram muito, então eu acho que tem muita coisa boa pra vir, e o Ryan Gosling tá no melhor momento da carreira dele, né? Tipo, produções que não são de grandes indústrias, grandes franquias, fazendo sucessos gigantescos. Ele vai ter mais um monte de filme aí, vai ter filme de Star Wars estrelado, vai ter Motoqueiro Fantasma na Marvel, vai ter um monte de coisa que ele vai estar estrelando. Então, o cara tá trabalhando muito, mas ele tá rendendo, né? Ele tá, tipo, tá dando dinheiro, né? Tá fazendo funcionar. Então, cara, ele é muito bom. Assim, é muito bom. Dá pra ele é bom ator, cara. O porquê não tem jeito, ele né? tá tão em evidência com esse sucesso que ele tá. Então vale a pena conferir. Devorador de Estrelas tá no Prime Video. Muito bom filme. Vai chegar forte na temporada de premiações, eu acho. Assim, eu acho que vai ter bastante relevância, assim, pra temporada. Bem, agora vamos pros filmes mais recentes. Filmes que assistimos no cinema recentemente. Logicamente, tem filmes que a gente não conseguiu ver ainda, né? Mas tem muita coisa saindo. Mas vamos falar de 2 filmes aqui que a gente conseguiu ver, que são 2 produções que sempre tiveram no nosso radar para serem vistas no cinema esse ano, né? Então vamos primeiro começar com A Morte do Demônio em Chamas, Evil Dead Burn, que é a nova saga, o novo capítulo, né, dessa saga Evil Dead, né, A Morte do Demônio, que a gente conhece muito bem desde os primeiros filmes lá do Sanheim, posteriormente Ash vs Evil Dead. Aqui é uma franquia que gostamos muito, né, que assistimos com todas as produções, né, todos os filmes. Então a gente tem mais um capítulo dessa, vamos dizer que nova trilogia, né, que começou com Evil Dead Rise em 2020. Agora eu não lembro se é ano passado ou 24. Eu acho que é 24, se eu não me engano. Mas Evil Dead Rise foi o primeiro, né? A Morte do Demônio Ascensão, e agora a gente teve A Morte do Demônio em Chamas, filme dirigido pelo Sebastian Vanitschek, é um francês que também fez o roteiro, junto com Florent Bernard. A produção tem o Sanheim, né, Robert Tarpert e Sam Raimi. Sam Raimi, ele é o produtor de todos os filmes. O Sam Raimi, ele meio que também faz um processo seletivo independente, tipo, ele que escolhe os diretores, esse Sebastian Vanitschek. Ele viu um filme dele, filme lá e tal, achou o cara muito bom, gostou do filme, chamou ele pra fazer o filme e saiu, finalmente chegou aos cinemas. Um filme que teve um orçamento de mais ou menos 20 milhões de dólares, faturou ali seus 32 milhões de dólares, assim, se pagou, né, tal. Foi um filme que foi bem recebido pela crítica em termos da produção e também da qualidade dele dentro da franquia. Mas a qualidade a gente vai comentar agora, né? Nessa história, uma história muito parecida, obviamente, com todas as outras. A gente tem a Alice, que é vivida pela Soheila Yacoub. Ela é uma mulher que o marido dela morre, e ela vai fazer uma visita à família desse falecido marido, né? E a partir daí eles estão numa cabana isolada e começa toda a brincadeira do diabo. Everton, o que você achou de Evil Dead? Eu tinha gostado já do Evil Dead Rise, né? Então tava bem curioso com esse. E gostei bastante também do Evil Dead Burn. Eu achei um ótimo filme, cara. Eu achei ele bem diferente. Eu acho que ele tem muito menos o toque meio de comédia que é comum do Evil Dead, sabe? E esse eu acho ele muito mais, assim, focado mesmo no terror, todas as merdas que tem relacionadas à história, sabe? Ele é muito gore, muito sangrento, ele tem umas cenas muito nojentas, sabe? Mas funciona muito bem. Eu acho que o destaque pra mim é a direção mesmo. Pô, o cara manda muito bem. Ele tem umas escolhas que são, muito boas. Caralho!
que você entra no filme, você sente, pô, mano, isso funcionou muito bem pra contar essa parte dessa história, sabe? Isso funciona. Acho que a direção é muito boa do filme. E os personagens são legais. Eu acho que pra lore do Evil Dead, ele funciona muito bem, porque ele traz muito aquela questão de como funcionam os mortos-vivos lá, os Deadites lá, como eles retornam, como eles são meio que imortais, sabe? Eles são, mano, seres bizarros, assim. E eu acho que ele consegue fazer ligações com toda a franquia do Evil Dead. Esse conceito de que eles querem trazer os mortos pro mundo real, tá ligado? Eu acho que trabalha muito essa parte, essa questão de ter uma maneira de parar eles com uma arma específica. Eu acho que trabalha a mitologia de uma maneira legal, mesmo concentrado também muito bem só nesse contexto dessa família, da Alice sofrendo. Não só a questão dos problemas com esses mortos, com os mortos-vivos, mas os problemas com os próprios vivos também, né? Que já não gostam dela. Esse filme, ele traz um pouco mais... Isso que você falou, eu acho que é o ponto essencial da diferença que a gente tem pro Rise. Isso falando em termos do mais recente, né? Porque a gente pensa eles como... Ele está sendo pensado como uma trilogia nova, né? A gente tem o Rise, agora tem o Burn, o próximo é o Wrath, que é o Ira, né? Então eu não sei como vai ser, né? Eu não sei nem quem vai ser o diretor. Eu não sei se vai ser o Vanecek, né? O look desse filme. Mas, cara, ele é um filme mais sério mesmo. Ele tem um drama ali, tem uma questão de luto, de família, de como a Alice é recebida na família do marido, como ela é maltratada, como aquela família tem uma dinâmica bizarra, como o cunhado dela gosta dela e é um negócio meio estranho. Tem uma dinâmica dramática. Cara, que nem eu falei, mano, o cunhado dela, que é vivido pelo Hunter Dohan, é um ator que ele só faz papel de gente escrota, assim, é difícil, cara. Cara, ele deve ser um cara bonzinho, assim, mas ele só faz papel de gente escrota, ele só faz papel de cara idiota, cara babaca, sabe? Cara medroso, cara, que não tem um pingo de coragem, assim, e, bem, tá demonstrado aqui no filme, ele faz mais uma vez isso. Mas, cara, então toda essa parte de drama, do drama entre os familiares, ela é construída de uma maneira interessante pra aumentar a tensão pra quando chegar a parte dos demônios, né? A parte dos Deadites, a parte dos mortos-vivos, a parte da pancadaria. Porque ele é construído de uma maneira muito aterrorizante, então ele tem o gore. O diretor, ele prometia, né? Prometia e foi feito muito efeito prático, muita coisa assim, de trabalho manual ali pra produção do filme. Dá pra perceber que tem muito disso mesmo. E ele prometia um filme muito brutal, né? Talvez, sempre quando vai vir um próximo, eles falam assim, esse é o mais brutal da franquia. Realmente, eu acho ele mais brutal que o Rise. Mas eu acho que não é tanto o gore, o acontecimento, sabe? Eu acho que é a forma que o filme é feito. O filme é montado numa dinâmica que é quase uma dinâmica de filme de ação, que quando acontece é muito impactante, cara. Acho que as ocorrências que vão acontecendo são mais impactantes mesmo. São mais, tipo, porra, você fica aflito pra caramba. Muito, e o filme é construído de uma maneira assim que depois que começa a acontecer, começa a vir os bichos, acontecimento atrás de acontecimento, aí você tem umas coisas muito diferentes, assim, principalmente o Deadite final ali, é uma coisa bem diferente, né, do que acontece no resto da franquia. Então, ele é bem diferente, mas eu não gostei muito, sabe? Esse é o ponto, né, quando você arrisca. Então, mas eu acho que tipo assim, eu praticamente não gostei muito, mas eu entendo que funciona pra história, sabe? Funciona como porque ele funciona, sabe? Não só pra questão de terror como criatura, mas também pro contexto do que a Alice vive no filme, né? Do contexto da história dela, da vida dela, né? Do confronto que ela tem. Realmente, eu gosto, assim, eu acho que funciona legal, assim, apesar de ser uma coisa bem diferente. Mas assim, em termos gerais, achei o filme muito legal, cara. Eu acho o Rise legal, achei o Burn tão legal, até melhor, assim, acho que eu me diverti mais no cinema, porque eu acho que talvez seja um tipo de filme que conversa mais comigo por essa questão de ser muito próximo do cinema de ação, tem umas sacadas, eu acho, mais diferenciadas, se bem que no Rise também tem, né? Eu acho que aquela cena do olho mágico é imbatível, assim. Mas nesse filme, a cena do carro, a cena do banheiro, a cena da... Mas essa tem uma cena, a cena do banheiro eu achei muito foda, velho. Tem uma cena da casa também, que eles estão correndo na casa, que tipo,
que a Alice tá fugindo, a Alice tá fugindo assim, tá se escondendo, e os caras tão se matando na casa. Daqui a pouco pula um, quebra um. Fala, caraca. E eu acho que o único alívio cômico que tem aqui é a avó, né? É a avó da casa, é a veinha. A Polly, né? E que também é um alívio cômico, mas ao mesmo tempo também depois vira um transtorno. Vira um problemaço pra resolver, né? Sem dúvida, vira um problemaço. Mas, cara, eu acho que em termos gerais, assim, a franquia Evil Dead conseguiu se manter relevante, né? Tipo assim, ela teve o seu brilho nos anos 80 ali, depois voltou com aquele Evil Dead do Fede Álvares, que ficou meio isolado, né, no churrasco. Mas foi um filme muito bem recebido na época, mas não foi o suficiente pra ser feito uma nova ideia de franquia, uma nova ideia de trilogia. E aqui eles conseguiram fazer acertadamente mais um filme bom. Que já estão ganhando, né? Se você vai fazer 3 filmes, 2 são bons, então o terceiro eles têm um bom voto de confiança ali. Eu acho legal também trazer esses diretores novos, né? O primeiro filme a gente teve o Lee Cronin, fez um bom filme, e agora a gente tem o Sebastian Vanecek, que também fez um bom filme. Então vamos ver o que vai acontecer. O Lee Cronin, por exemplo, ele é o cara que vai fazer A Múmia, né? Esse ano, que foi um filme que foi bem mais divisivo do que A Morte do Demônio dele. Tem muita gente que odiou, tem muita gente que gostou, mas ele é um cara que tá sendo muito cotado pra fazer a nova versão do Fred Krueger, né? Da Hora do Pesadelo. Então, esses são diretores que vão aparecendo, e o Sam Raimi tem esse talento também de trazer novas pessoas. Ele já falou isso, ele gosta de trazer novas pessoas pra trabalhar as ideias que ele construiu, que ele criou, e não tem problema nenhum com isso. Certo? Vamos agora vamos finalizar, trazer o último filme que a gente vai discutir nesse episódio. E, cara, vamos falar de uma das produções mais esperadas, não só de 2026, né, mas desde que ela foi anunciada, né, por vários fatores. Primeiro, a gente tá falando de Christopher Nolan. Christopher Nolan, o último filme que ele tinha feito foi Oppenheimer, né, que foi aquele sucesso arrebatador, Oppenheimer, Barbie e tal. Sim. Ganhador do Oscar, né? Venceu o Oscar finalmente, né? Já tiramos aqui o elefante da sala. Aqui não tem hater do Nolan. O Nolan é muito foda. Eu adoro o Christopher Nolan. O que o Christopher Nolan é o tipo do cara que ele vai fazer o filme. Aí tem gente que odeia ele, tem gente que ama ele e venera, né? Mas ele é aquele cara que a pessoa não gosta nem de tentar ver o filme. E tem gente que gosta de qualquer porcaria. Se ele fizer uma porcaria de filme, vai gostar. Não, mas o ponto é que quem não gosta do Nolan assiste os filmes do Nolan no cinema também. Isso é verdade. Tá ligado? Vão lá ver o filme. Todo mundo vai ver o filme dele. Não adianta, sabe? Nem que seja pra falar mal, velho. E a gente tá falando do cineasta que, tirando filmes de franquia, talvez não, ele é o cineasta que mais leva pessoas ao cinema, tirando os filmes de franquia. Tirando filmes de franquia, Marvel, Star Wars também nem tá contando muito, né? Qualquer coisa tá fazendo mais dinheiro que Star Wars. Marvel, DC, sei lá, qualquer franquia gigante que já exista, o Christopher Nolan é o que tá trazendo mais gente pro cinema constantemente, eu digo com constância. Os filmes do Christopher Nolan são muito esperados. E finalmente ele trouxe a sua versão de A Odisseia, que quando ele revelou que seria esse o seu próximo filme, já ficou aquele alvoroço. Fala, caralho, o Christopher Nolan vai fazer um filme da Odisseia, que é, se não um dos maiores textos da história da humanidade. Tô exagerando ou não? Literatura mundial, histórica, eu acho que é, né? Não, com certeza. Odisseia de Homero, que já teve várias e várias versões de muitas coisas, então o Christopher Nolan também quis dar a sua versão. Então aqui ele dirige e assina o roteiro. Mais uma vez, ele trabalha com Universal Pictures, é o segundo filme que ele faz com Universal. Universal não deve estar nada triste, né? Ele fez 2 filmes pra Universal, Oppenheimer e Odisseia. Agora quem tá triste deve ser a Warner, né? Bem, tá bom, né? A Warner deve estar muito triste e eu acho que ela não tem muita esperança de tê-lo de volta. Mas, bem, finalmente chegou nos cinemas, um filme que teve um orçamento monstruoso, 250 milhões de dólares, mas, como já era esperado, ele faturou mais de 1 bilhão já, né? Então, o filme se pagou, o filme foi um sucesso de público e também um sucesso de crítica, né? Então, você tem ali muitos atores, como eu falo assim, toda Hollywood está no filme, então a gente tem como papel do Odisseu, né, o papel principal, o Matt Damon, que já trabalhou com ele anteriormente, inclusive em Oppenheimer. Tem a Anne Hathaway, tem o Tom Holland, tem Robert Pattinson, tem um monte de gente, tem Charlize Theron. O que é muito estranho e diferente, assim, porque muitos atores que foram meio utilizados como cartaz, ou meio pra divulgar o filme, ou mesmo... tipo, quando falava assim, Odisseia vai ter tal ator, no final eles tem alguns que acabam nem sendo tão importantes, tão relevantes, sabe? E outros que não foram usados tanto, são muito mais relevantes, tá ligado? Sim, é verdade.
O Robert Pattinson mal participou, né, da campanha de turnê, mas também tem agenda, né? Por exemplo, o John Leguizamo. O personagem do John Leguizamo, pô, ele é destaque no filme, sabe? O personagem do Himesh Patel, o Euríloco, que é o braço direito do Odisseu. Pô, você não vê o Himesh Patel quase falando dele, sabe? É verdade. Bem, se tiver algum ser humano na Terra, e tem, com certeza, que nunca ouviu falar da Odisseia, a Odisseia conta a saga do Odisseu, né, pra voltar pra Ítaca, que é o reino dele, depois dele ter participado da Guerra de Troia, que, bem, também é outro evento que a maioria das pessoas já ouviram falar, mas a sua jornada acaba sendo muito mais complexa do que ele poderia imaginar. Então você tem uma história ali que tem muito do que vai ser ditado na literatura humana ali posteriormente. Você tem aventura, você tem drama, você tem um monte de coisa. Então era muito curioso saber como Christopher Nolan ia fazer a sua versão desse filme. Everton, finalmente fomos ao cinema. Primeiro, vamos falar aqui uma coisa que eu acho que talvez mude muito a experiência de quem vai ver o filme. O filme vai ser muito melhor? Não, o filme vai continuar sendo espetacular. Mas a IMAX, o filme foi feito pra ver no IMAX. Então o Christopher Nolan tem essa preocupação de fazer um filme para ser visto no IMAX. Então vimos no IMAX assim como ele queria ou ele pensava. Até o meme, né? Como o Christopher Nolan queria, né, cara? Até o meme que... Mas, cara, realmente faz diferença. E é um bom filme, é um ótimo filme, sabe? É assim, se você é fã do Nolan, você vai gostar do filme. Porque tem todos os características que o Nolan traz nos filmes dele, sabe? Ele traz uma história meio mais pé no chão, mas ao mesmo tempo ele consegue, pra mim, trabalhar bem os elementos mágicos, mitológicos e tal. Ele conta bem a história, ele deixa bem detalhadinho, sabe? O que ele quer passar e tal. Ele traz cenas grandiosas, sabe? Porra, elementos grandiosos, assim. Só que pra mim ele tem um detalhe que mudou pra mim dos outros filmes, que ele traz uma carga diferente, que é uma carga de terror, que eu não tinha visto nos filmes do Nolan, né? E eu acho que tem cenas que são bem aterrorizantes, sabe? Ele constrói de uma maneira como se fosse um filme de terror, e eu acho que funcionou muito bem, sabe? Os elementos que ele sempre trouxe nos filmes, da questão grandiosa, assim, das cenas grandiosas, visualmente falando, assim, eu acho que ele traz elementos que são muito bons, tem cenas incríveis, sabe? E ele consegue passar muito bem a história pra mim. Eu não sou estudioso da Odisseia, nunca li, sabe? Mas, tipo, se você pega assim um resumo da Odisseia, você vê, bom, beleza, os pontos principais ele passou aqui, o que são os mitos mais conhecidos ele passou, contando do jeito dele, sabe? Antes de dar minha opinião sobre o filme, só trazendo um tópico que eu acho interessante. Muitas das críticas que eu li, principalmente críticas de rede social, assim, Letterboxd, e rede social de quem acompanha os filmes, e que não gostaram de Odisseia, muitas críticas são tipo assim, não é a Odisseia do Homero. Cara, pra mim isso não é crítica, pra mim isso é um comentário completamente estúpido, porque é óbvio que não é a Odisseia do Homero. A Odisseia do Homero é um livro que foi escrito em não sei lá quando. Isso aqui é uma... Porra, vai tomar no cu, isso aqui é um 3 filme. 3.000 anos atrás. Muito tempo depois, com pessoas com pensamentos completamente diferentes, com ideias de como contar a história de maneira diferente. Se você parar pra pensar, até, por exemplo, os diálogos, ele não trata com uma maneira antiga de falar. Os caras falam como se fossem, tipo, atualmente, sabe? Eu também achei muito por isso. Então, sei lá, eu entendo quem vai com a expectativa. E tanto que isso foi uma coisa que eu comecei a pensar ao longo do tempo, sabe? Não só com essa adaptação, mas quando eu vou assistir uma adaptação de uma coisa que eu já conheço, eu dificilmente vou fazer uma crítica falando assim, não adaptado igual a obra original. Porque pra mim isso já perdeu relevância. Pra mim isso não é um fator que vai fazer diferença pra aquilo funcionar ou não. Você tem que entender o que a pessoa se propôs a fazer. Se ela pegou os elementos principais, se ela pegou ideias principais pra se construir algo, beleza. Vamos ver o que ela fez pra fazer valer aquela história daquele jeito. Porque o que é original já foi feito. Qualquer coisa que é feita depois vai ser diferente. Então, sei lá, eu tenho um pouco esse pensamento. Agora, falando sobre o filme, eu acho que é uma das melhores experiências em cinema que eu tive já. De ver um filme e falar, absurdo. Como é que foi feito isso? Eu discordo um pouquinho assim, eu achei muito foda, mas pra mim não me tocou dessa maneira assim, tá ligado? Eu achei muito foda, eu realmente fiquei, caralho, vai ser impressionante, sabe? Mas... Cara, pra mim chegou não chegou assim, a tanto. Eu tava pensando, né? Falei, cara, quantos filmes? Eu já vi muito filme bom no cinema, tal, também fora do cinema, mas no cinema, assim, de sensação, eu falei, cara, esse filme aqui é diferente, assim, é um grandioso filme, assim,
É um negócio muito bom. Tá certo, tem um ponto que eu gosto muito do Christopher Nolan, eu gosto do jeito que ele conta histórias, do jeito que ele faz os filmes dele. E eu acho que aqui ele faz mais um filme muito detalhista, muito explicativo, mas é algo que não me incomoda no jeito dele de contar o filme. Eu acho que, pra mim, eu acho um negócio que ele faz bem. Que ele coloca ali várias coisas que ele nunca trabalhou, por exemplo, o terror. É uma coisa que também apareceu em entrevistas dele, agora da campanha de Odisseia, que talvez um filme de terror seria um passo diferente na carreira dele, que ele faria com toda certeza se ele tivesse um bom roteiro em mãos, e ele teria essa vontade de fazer. E baseado no que se viu aqui em Odisseia, eu acho que ele pode fazer um bom filme nisso. Então tem cenas aterrorizantes, tem cenas que você cria esse clima de terror. Aí junto com isso você tem cenas de ação incríveis, você tem um bom drama, você tem aquela grandiosidade que ele gosta de fazer, a escala grandiosa que ele gosta de fazer, feita de uma maneira que ele não tinha feito até então no cinema dele, apesar dele já ter feito grandes filmes, né? O pessoal tá bem, tá atuando bem também, os principais são muito bons, sabe? São atores que dificilmente vão mal, né? Tipo, Matt Damon. Qual a chance do Matt Damon fazer um filme ruim, assim? Tipo, não um filme ruim, mas ele atuar mal no filme, entendeu? Filme ruim ele vai fazer, mas um filme dessa escala, com essa direção, com esse roteiro, com essa produção, é difícil, né? Até muita gente critica o Tom Holland, fala que ele é um pouco abaixo dos outros atores. Pô, eu achei ele legal, mas você pega outros... Pô, eu achei ele bom pra caramba nesse filme. Eu achei ele um bom ator. É que assim, você tem Robert Pattinson. Se você pensar numa idade parecida, o Robert Pattinson é um ator muito bom, assim, muito. É bizarro, eu achei. Mas assim, o Tom Holland tá muito bem também, assim, os atores estão bem, os personagens, eles são bons, assim. Porque tem a essência do que é pra ser, e também porque os atores, dá pra ver que eles se entregam muito pro que o filme vai ser feito, né? Se você vê muitas das entrevistas dos atores, todos impressionados com a escala que o filme é feito, nunca fizeram um filme nessa escala, ficavam impressionados. O Tom Holland mesmo fala que quando chegou na praia, no primeiro dia de set lá, que viu uma praia lá lotada de coisa, de exército, de gente e tal, ele ficou muito impressionado, nunca tinha visto nada. E são atores que já têm quantos anos de carreira? Muitos e muitos anos de carreira, né? E viram o filme numa escala absurda. Não, tipo, a questão de grandiosidade é absurdo, sabe? Você vai ver todas as histórias de bastidores, né? Pô, mas os caras filmaram realmente com navio, fizeram um navio, sabe? Porra, tipo, bonito, igualzinho, tá ligado? Pra fazer do jeito. Quando as cenas da jornada do Odisseu, elas são incríveis, sabe? Não é um filme 3D, eu achei que eu ia me afogar, velho. Eu tô falando sério. Eu tava ficando enjoado, velho. Eu fico enjoado no mar, tá? É por isso. Tem uma cena de som que você fica, mano, atordoado. Toda a jornada dele, os pontos principais, a do Ciclope, é muito foda a cena. A cena da Cersei, que é a bruxa lá que transforma nos porcos, mano. É bizarra a cena, você vê os efeitos, mano, muito legal. O efeito prático, tá ligado? Dela transformando. Você vê a cena quando eles vão pro Hades, que é tipo, você vê que ele filmou no lugar que fica meio, tipo, que não fica de manhã, sabe? Isso mesmo. Da puta que pariu da Islândia, sei lá, sabe? Pra ter o clima do negócio. E a cena é foda, a cena é assustadora, sabe? E tudo isso é aquilo. O cara ele trabalha dessa maneira grandiosa, ele tem disposição, recursos pra fazer isso, e ele vai entregar um produto muito bom, sabe? É verdade. Eu acho que ele já tá mais provado que ele vai entregar. Você pode não gostar, as pessoas podem não gostar, pode ter quem goste e quem não gosta, e tudo bem, isso é normal. Mas vamos num ideal de indústria, de entregar o que esse cara tá pedindo na mão dele, ele vai entregar o resultado. É dificilmente ele não vai entregar. Mesmo que ele faça um filme abaixo de crítica, que as pessoas não recebam tão bem, a bilheteria e o que interessa pra indústria vai acontecer. Mas aqui, falando em termos de cinematográficos mesmo, de qualidade de filme, de como um filme te entretém, te dá prazer de assistir, né? De falar assim, puta, eu gosto de assistir um filme por causa disso, eu acho que o Odisseia entrega muito. Porque o Christopher Nolan, a gente vai falar, ele escala muito o que a gente fala, tipo assim, esse é o maior filme da carreira dele, em termos de grandiosidade. E a gente já falou isso, tipo, pro Tenet, falou isso pro Dunkirk, falou pro Oppenheimer, vai falando, né? Toda hora que vai um filme novo, a gente vai falando. Mas esse definitivamente é o maior filme em escala da carreira dele. E o maior filme de tempo também. Acho que o Oppenheimer é maior que ele. Esse filme tem quase 3 horas, ele chega a 2 horas e 50 e pouco. E uma coisa, esse filme
pra mim, não tem sensação de que ele demora tudo isso, sabe? Tipo, ele é muito dinâmico. Não, que nem a gente falou do Devoradores de Estrelas, que tem 2h30, ele parece muito mais longo que o Odisseia. Porque é uma história longa, né, cara? É muitas coisas que acontecem, tipo, ele dá um tempo bom pra cada coisa, apesar que tem coisa que é rápida, assim, que é passada rápida, mas, tipo, os principais pontos ele trata, né? Então, eu acho interessante, cara. Eu acho que, tipo, um ponto pra mim que sempre pega nos filmes do Nolan, que pra mim também fez falta nesse, pô, a questão, tipo, da classificação indicativa, sabe? Que é, pô, a luta final tem um puta massacre, tipo, isso é verdade. O lá lutando e não tem um pingo de sangue, sabe? Isso pega um pouquinho, sabe? E sendo que na cena do Ciclope tem um pouco, sabe? Tem uma cena meio que pesada, sabe? Mas aí você fica pensando, pô, qual é o meio termo aqui, sabe? Não dava pra fazer também? E eu nunca sei se isso é uma isso é uma característica do Nolan. Tipo, o Nolan prefere fazer filmes assim, pensando já talvez com uma cabeça de comércio, de rodagem do filme, ou se é uma coisa pedida pra ele, sabe? Porque eu acho difícil hoje em dia algum produtor falar assim, Christopher Nolan, não faz isso no seu filme, tá? A gente não vai aceitar, você tem que mudar. Acho que hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Mas então, talvez a cabeça dele já seja o pensamento de construir um filme já pensando no maior público possível que ele possa agregar. Ele talvez tenha essa ideia. Talvez seja esteticamente algo que pra ele não é relevante. A violência mais gore, né? Vamos dizer assim. Mas sim, faz sentido, Everton, o que você tá falando. Porque todo mundo tomando espadada, flechada, todo um monte de coisa, não tem um pingo de sangue no momento nenhum. Não, também tem as questões das polêmicas que tiveram antes do filme, né? Pô, toda a questão da Lupita Nyong'o, que os caras falando da Helena, pô, os caras idiota pra caralho, tá ligado? E tipo, pro filme não é nem relevante, tá ligado? Pô, não tem nada a ver, sabe? A questão da armadura da Agamenon. Caralho. A armadura dele é mó da hora, velho. Vai tomar banho. E o personagem é tão relevante pro filme que, porra. Cara, é só tipo um visual, sabe? Mano, tipo, pra história do filme, assim, se for acompanhar o filme, não faz sentido, faz diferença nenhuma, sabe? É umas reclamações tolas. Tanto uma reclamação, tipo, dessa parte do Agamenon, é umas reclamações, pô, dos imbecis com relação ao Lupita Nyong'o, tá ligado? Que não faz sentido nenhum. Cara, é umas maluquices que às vezes que trazem esses filmes, principalmente esse grande filme, no caso do Nolan, né? Que são, mano, você vai ver o filme é relevante totalmente, sabe? Um pouco do filtro, né? E senso crítico de ter a sua própria opinião primeiro assistindo o filme. E também é uma coisa que eu aprendi, cara, antes eu ficava muito mais ligado em o que as pessoas falavam sobre o filme, sabe? Tipo, ia assistia, pô, tô falando tal coisa desse filme e tal. Não opiniões idiotas, escrotas ou preconceituosas, que isso é o que mais tem. Mas mesmo as pessoas falando sobre críticas, assim, esse filme é uma porcaria, não assista esse filme. Hoje em dia eu filtro muito mais isso e, tipo, se você não gostou, problema daquela pessoa, ela tem os motivos dela. Às vezes são motivos realmente relevantes, às vezes relevantes pra ela e relevantes, tipo, fazem sentido, você só não concorda. Às vezes são só coisas babacas, idiotas, preconceituosas, que aí você não tem nem margem pra discutir. Então, é muito mais interessante hoje, mais do que nunca, você assistir por você mesmo, ter a sua própria opinião, gostar ou não gostar, porque isso é o que fica pra você, é o que faz diferença. Não vai fazer diferença nenhuma pro Christopher Nolan, pra indústria, pro fulano que reclamou se você gostar ou não. Sim. Do filme, assim, de modo geral, qual cena, assim, você falou assim, pô, mano, muito foda, sabe? Eu achei... Primeiro, todo o arco do Ciclope eu acho absurdamente bem feito. Acho muito legal. Eu acho que a ideia, que o Christopher Nolan tem essa coisa, né? O pessoal fica falando assim, como ele vai trazer esses elementos fantásticos pro cinema dele, que meio que adapta tudo pra uma coisa mais crua e real. Acho que ele fez de uma maneira interessante. O Ciclope, ele é palpado numa realidade. Você parece um ser humano gigante meio torto, feio, com suas características lá, mas assustador, assim. Acho que a cena dele é muito assustadora. Sim. Eu acho toda a parte da armadilha de Troia, né? Da guerra e da batalha de Troia, absurda, assim. É um nível, assim, é um absurdo. Porque ele é feito de uma maneira, eu acho isso uma coisa muito inteligente do Nolan, de ter feito isso em partes do filme. Porque isso poderia ser uma batalha muito gigantesca, só que aquilo que ele faz de colocar em partes durante o filme todo, primeiro que vocês criam uma dinâmica melhor pro filme, né? Segundo, você entende melhor onde o Odisseu tá no final, né? Como tá a cabeça dele no final. O discurso que ele tem com a Penélope no final. Apesar que
a construção da própria história pelo menos que eu vi assim do livro, né, da Odisseia mesmo, do poema do Homero, ele é meio construído, que é a primeira parte do Telêmaco lá, com relação aos pretendentes e tal. Aí depois pra ir pra parte do Odisseu contando essa jornada dele, né? Aí depois a volta dele, né? Então, tipo, eu acho que a estrutura melhor funciona ainda. baseado na própria história, né? E tem tipo, eu gostei também, eu gostei muito da cena do Hades lá, achei muito foda, sabe? A cena do mar, né, que eu falei que eu fiquei enjoado. Visualmente é bizarra, tipo. E pra mim o que pega muito é o som, tá ligado? Pô, o som, essa cena do mar é bizarro, você fica muito incomodado. A cena do Ciclope, você fica muito incomodado com os barulhos, com o barulho que ele faz, principalmente. E falando em som, a própria trilha sonora é muito boa. Porque, tipo, é o Ludwig Göransson. Talvez o melhor, tá ligado? O compositor que tem atualmente, sabe? Que é o Ludwig Göransson, né, cara? E, tipo, ele vai fazer um bagulho bem feito, sabe? Assim, acho que a gente falou muito do que já foi falado, né? Eu vi algumas críticas de Odisseia, mas assim, é quase que absoluta a aclamação do filme. E assim, eu acho que dificilmente esse filme não vai ser um grande papa-tudo nas premiações. Eu acho que no horizonte não tem outro filme tão grandioso em termos de impacto, sabe? Pra chegar. O Duna 3 eu acho que não tem a força que esse filme vai ter, sabe? Não, acho que não. Como filme de modo geral, assim, não. Eu acho que questão, assim, talvez prêmio de... Por exemplo, atuações, eu acho que não. Eu acho que ele não vai ser um destaque. Caramba, tá ligado? será que o Odisseu? Eu acho que é questão mais de, modo geral, tá ligado? Pode ser. Vamos ter que ver o que estarás na disputa, né? Mas pode ser, Everton. Você tem um ponto. Bem, é isso, né? Finalizamos aqui? Cara, conversamos sobre bastante coisa, né? Conversamos bastante sobre essas produções. Agora eu quero saber de você que tá escutando esses episódios. Assistiu esses filmes? Assistiu a nova temporada de A Casa do Dragão? Comenta com a gente, conversa com a gente o que você achou aqui nos comentários do Spotify. Pode procurar a gente no nosso Instagram. Procura a Sofaverso, segue a gente, manda um DM, conversa com a gente, fala sobre o episódio. A gente gosta de escutar vocês também, ter essa interação. Porque estamos voltando a gravar e gostaríamos de saber o que vocês estão achando desse formato. Tanto ouvintes assíduos, tanto colegas podcasters que estão escutando. Gostaríamos de saber o que vocês estão achando desse formato. A gente está se divertindo, estou assistindo muita coisa que já ficou para outro podcast, que eu acho que também vale discussão. Seguir, então a gente está se acertando, está gravando, está dando certo. Seguindo na luta aí, gravando o que a gente conseguir ver, a gente vai vendo e vai comentando aqui, né? Só trocando uma ideia. Uma coisa interessante também, Everton, que eu acho que é bom avisar para as pessoas. Os episódios também estão no YouTube, tá? Sim, isso é legal falar. Tá lá separadinho. Então no YouTube do Sofaverso tem o episódio completo, você tem o marcador de tempo pra você ver a produção específica. Você não quer tomar spoiler, tem a produção específica lá. No Spotify também tem esse marcador de tempo ou não, Everton? Tem também. Então se você não quer tomar spoiler de alguma coisa, você pode ir lá pular só escutar o que você quer. Então tem essas novidades. Às vezes você tem uma preferência de escutar no YouTube, você tá vendo um vídeo e já... Exatamente. Bem, então, opções não estão faltando. Continua com a gente. Obrigado por ter escutado mais esse episódio. Espero encontrá-los no próximo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, falou.